Olá, gente. Eu sou Lilian Becker, do canal Fala Comigo Entretenimento. E hoje eu vou estar entrevistando Evelyn Silveira. Bom, a gente vai estar falando hoje sobre um tema muito importante, que é sobre abuso infantil. E a Evelyn tem bastante coisa importante, informações muito importantes para passar para a gente. E eu já vou direto ao ponto, direto ao tema, né? Perguntando, Evelyn, em relação ao abuso, como que a gente pode identificar o abuso? Fala um pouquinho para a gente. Oi, pessoal do Fala Comigo Entretenimento. Oi, Lili. Hoje a gente está aqui para poder falar sobre um assunto muito sério, que infelizmente as pessoas acham que o abuso infantil é apenas as marcas no corpo, o que não é exatamente por aí, tá? Existe sim as marcas no corpo, né? O hematoma e tudo mais, mas também tem as marcas emocionais, né? E abuso infantil é crime. E ele não é somente o ato, a penetração. Muitas pessoas visualizam que o abuso infantil, não, é penetração, a gente não pode falar sobre o abuso infantil com a criança. E é totalmente pelo contrário. O abuso infantil, todo lar precisa estar tratando com a criança desde muito cedo. E aí, no caso, a gente tem que estar tendo a visualização de onde ocorre, né? Como tem esse tabu, as pessoas têm um preconceito de falar pai, mãe, tio, tia, avó. Todo mundo tem esse preconceito de estar falando sobre sexualidade com a criança. Mas se a gente falar sobre a sexualidade, a gente vai estar incentivando a criança a despertar para a sexualidade cedo. E não é por aí. Então, onde ocorre o abuso infantil? Acontece na casa, na escola, na rua. E aí as pessoas falam, não, mas aí a pessoa precisa ficar sozinha com a criança para poder estar fazendo um abuso infantil. Nem sempre. A pessoa pode estar fazendo um abuso infantil com a criança no voyeurismo, na visualização. E isso também é um abuso infantil. Até essa questão já é considerado um abuso. Sim, já é considerado um crime. O voyeurismo. A pessoa pensa assim, voyeurismo é somente a visualização? Sim, a visualização tendo conotação, né? É aquilo que a pessoa pega uma câmera, está gravando a criança só está pelada. A criança não está tendo nenhum contato de penetração, de toque no peito, né, na bunda, no órgão genital. Não está tendo. A criança só está nua. E aí a pessoa está ali visualizando ou simplesmente só olhando. E aí vem o caso, né, que muitas pessoas falam, mas e o voyeurismo positivo, que é o voyeurismo que é a relação que a pessoa está adulta, está lá, o homem, a mulher, o homem, enfim. Está ali 3 pessoas tendo relação sexual adulta. Ok? Ok, nenhum problema ter o voyeurismo ali. Está todo mundo adulto, ninguém é menor de idade e está tendo ali um consentimento. A pessoa está tendo uma relação e a outra está olhando, está tendo prazer somente no olhar. Ok? Ok, isso não é crime. Mas tem o crime quando é menor de idade, a criança nem está sabendo, às vezes está sabendo, mas ela não está tendo entendimento do que está acontecendo. E aí tem a maldade, a malícia. Então, aí já entra o abuso infantil. Já é considerado crime, que leva aí uma pena de 12 a 15 anos de exclusão. É bem interessante isso, porque tem muitas formas, né, como você está falando, e que a gente não tem esse entendimento. E a criança, ela vai ficar tão constrangida, vai se retrair e não vai ter a coragem, muitas vezes, de falar que aquilo está acontecendo. Como que a gente age em relação a isso? Aí no caso a gente tem que... São vários pontos aí, né? Que a gente precisa estar visualizando. Quando ocorre algo gritante, que é as marcas no corpo, a pessoa que identificar tem que estar levando na Organização Mundial da Saúde, que é um posto de saúde, onde vai ter contato ali com o enfermeiro, que tem o tratamento multidisciplinar, né? São vários profissionais, que é, no caso, o enfermeiro, o médico, assistente social e um psicólogo, que vai estar visualizando e confirmando se realmente está acontecendo
o abuso infantil para aquela criança. Aí também tem, se eu descubro o que está acontecendo lá na casa do vizinho, na casa de um parente, mas eu falo assim, mas não é da minha família, eu vou me meter. Aí então a gente tem um número de telefone, o qual a gente pode ligar para denunciar. Então isso é muito importante, gente, porque a gente realmente se coloca, né, como uma sinuca de bico, né, que a gente fala. Fala, caramba, eu não posso me meter, vai que eu tô vendo coisa demais, caramba, mas será? Não, realmente eu tô vendo aquilo ali. O que eu faço para eu não me meter? Você pode denunciar. É muito importante isso, porque é um crime muito grave porque está acontecendo contra uma criança que vai crescer com um trauma. Quanto mais tempo ela permanecer passando por essa situação sem ninguém denunciar, mais traumas ela vai carregar, né, para a sua idade adulta. Quais são? O que a criança pode apresentar, né, já que eu já comecei a falar desse assunto? Nesse caso, então, vamos lá, Disque 100 e você liga e denuncia, tá ok? Combinado assim? Não deixa de denunciar, porque se você denunciar, vai vir um órgão. O que esse órgão vai fazer, Evelyn? Como que eles agem? Eu liguei para o Disque 100. Eles vão fazer uma averiguação para confirmar se realmente está acontecendo aquilo ali. As pessoas acham que quem deve recorrer é somente pai, mãe, professores, né? Quem está tendo contato direto com a criança. E não é assim. É um dever moral. A sociedade é responsável por aquela criança e aquele adolescente. Então, tem que estar fazendo mesmo, como você explicou. Tem que estar ligando para o Disque 100. Não precisa se identificar. E os órgãos, né, o Instituto da Criança e do Adolescente, né, que são os órgãos dentro do Brasil, que vai estar fazendo todo o procedimento. Tá? Isso é importante, né? Você não precisa se identificar. Então, não seja omisso, né? Não vai precisar se identificar, viu uma situação dessa? Disque 100 e denuncia, né? Exatamente. E eu lembro muito bem, né, quando a gente fala sobre dever moral, as pessoas só identificam como exemplo do trânsito, né? Que quando acontece um acidente e o carro foge, aquilo ali, se você não fizer isso, é crime. Então, você não ajudar uma criança e um adolescente também é. É omissão de socorro do mesmo jeito, exatamente. Né? Então, a gente tem que estar tendo essa visualização, esse tratamento de prevenção. Prevenir para não ocorrer. Tá certo então, Evelyn. E me fala uma coisa, isso eu quero que vocês prestem bastante atenção junto comigo, que eu também vou prestar bastante atenção. Quais são os tipos de abuso que existem? As pessoas acham que o abuso sexual é somente penetração e não é exatamente isso. Então, existe o abuso sexual, né, o assédio, o voyeurismo e a exploração sexual. Então, existe o assédio, né, que o assédio é aquilo, igual como mulher quando faz fio-fio, aí você mexe com a criança, passa a mão, que tem muitos homens que fazem isso, né? E outra é uma coisa muito importante. Todos os sinais de abuso infantil não acontecem somente com o homem. Porque a pessoa acha que a pedofilia é somente com o homem. Não é. Mulher também comete. Mulher também entra dentro dessa relação. Como também muitas pessoas acham que somente o abuso infantil é somente com menina. E também não é assim. Meninos também sofrem. Meninos também passam por isso. E a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Porque a gente sempre pensa isso, que só o homem que comete esse tipo de ato e de que não acontece com o menino. Né? A gente fica até mais surpreso quando acontece. Eu, particularmente, nunca vi um caso assim, né? De que foi uma mulher. Normalmente, a gente sempre vê homem, homem, homem. É porque não é declarado. Se fosse declarado, também entraria nas estatísticas. Não entra nas estatísticas por causa disso. Mas acontece. Principalmente no ambiente familiar. Que é 80% do que acontece é sempre no ambiente familiar. A maioria das vezes. E a maioria não é denunciado, né? Exatamente. É exploração sexual, né? Que é uma troca de favores. Exploração sexual, uma gratificação ali. Mas eu acho que isso
é o mais comum, que o abusador, ele vai ali querendo aliciar a criança de uma forma a oferecer alguma coisa que sabe que a criança gosta, que vai ali conseguir seduzir a criança através daquilo ali, pedindo uma troca de favor. Será que eu tô certa? É isso mesmo? É uma malícia ali, né? Para poder ter ali uma troca de favores, né? E aí inclui a sexualidade prematura da criança, do adolescente também, que a gente tem que lembrar, não é só criança, é criança e adolescente, tá? O exibicionismo, que é outro tipo, ter o contato, pegar a mão da criança, colocar no órgão, pegar a sua mãozinha, colocar no peito da criança, no caso das meninas, peito, bunda, o órgão sexual, a genitália, e o menino da mesma maneira. E o assédio, eu acho muito importante a gente falar, porque, assim, às vezes a pessoa encosta na mulher, tá encostando, encosta na bunda, assim, sem querer. Sem querer. Isso é um assédio. Então, isso também é um abuso infantil, quando o adulto faz isso com uma criança e o adolescente. Tem uma maldade, uma malícia ali. Ah, desculpa, foi sem querer. Não foi sem querer. E aí a gente tem que estar atento a esses sinais. Quando a gente recebe alguém dentro da nossa casa, a gente precisa ter essa consciência de que qualquer um pode fazer isso. Porque, claro, ela está falando aqui que a maioria dos casos até acontece dentro da própria casa. Mas quando a gente recebe alguém ou deixar nossos filhos na casa de alguém, a gente às vezes confia por ser parente, mas isso é muito sério, né? É muito sério. Principalmente a menina, às vezes, já está naquela idade, né? De 9, 10, 11 anos, que já está começando a pegar um corpo. Se deixar essa filha dormir fora de casa, você tem que confiar muito na pessoa, na casa de quem você está deixando. Às vezes, vai ter uma festinha do pijama, né? Deixa eu dormir lá. Verifica realmente quem são essas pessoas que moram na casa, quem são os pais da coleguinha, se são realmente pessoas de confiança. Porque por mais que a gente pense que são pessoas de confiança, pode acontecer, né? E o imprevisto, né? Na nossa casa, às vezes, tem o imprevisto de chegar alguém de fora. Da mesma maneira, quando uma criança vai dormir na casa de um terceiro, pode acontecer um imprevisto. A gente não sabe todas as pessoas que estão ali. Então, esse assunto de abuso infantil, ele é delicado, né? As famílias não gostam de falar justamente porque envolve a pedofilia, envolve o estupro vulnerável, né? Que não ocorre a penetração, e o estupro com a penetração. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes aí, que existem diferenças de abuso infantil e é crime. Tem que denunciar, tem que ter esse cuidado com todas as crianças e adolescentes do nosso Brasil e do mundo. Como funciona a mente dos abusadores? Os abusadores, eles são sedutores, né? Eles ficam rondando, provocando a criança para poder ficar solitários com a criança. Compra presente aqui, compra presente ali. Quer ganhar, quer conquistar de qualquer jeito a criança. E em muitos momentos a gente até confunde, né? A pessoa gosta mesmo de criança ou a criança está querendo por maldade, né? Então, a gente tem que estar atento. Também a gente não pode colocar que todo mundo é abusador, que não é isso. Mas são dois pontos que são bem claros. Eles são sedutores, gostam de ficar sozinhos, provocam situação para ficar sozinhos com a criança. Então, tem que estar atento a isso. E a segunda situação é quando ele comete algum ato de abuso com a criança, a partir do primeiro momento já muda isso. Ele já começa a ser chantagista e ameaçar a criança. Então, ele chega e fala: eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai. Não fala nada. Fica quieto. E na cabeça da criança, para a gente que é adulto, a gente acha o quê? É fácil a criança chegar e falar. Mas não é. Na cabeça da criança, a criança fica com muito medo. Muito medo. Ele fica com medo daquela pessoa matar o pai, matar a mãe, pegar, levar, porque na cabeça da criança, quando a gente fala de algum órgão, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente fala sobre assistente social, a criança já fica com medo, ela já tem esse medo. Mas a criança,
a mente da criança é uma mente pura. Ela não sabe que o assistente social, ele só vai ali se os pais morrerem, né? Ou estiverem fazendo alguma maldade. Eles não sabem disso. Na cabeça da criança, o assistente social vem te pegar se acontecer alguma coisa errada com ela. Ela pensa dessa maneira. Então, por isso que é importante a gente lidar com o abuso infantil desde cedo com a criança. É prevenir, é prevenção. Porque Diálogo, o abusador... né? Porque o diálogo. abusador, ele chega mesmo e ele fala. Eu vou falar, vou ligar e a assistente social vai vir te buscar. Você nunca mais vai ver seu pai e sua mãe. Se você falar alguma coisa, já era. Então, aqui é o abusador, a mente do abusador antes era de como? Sedutor. Estava ali sempre rondando. Depois já passa a ser chantagista. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado, essa visualização. Quem está sempre puxando a criança? Por que está puxando a criança? Por que está provocando ali a situação para ficar sozinho com a sua criança, com o seu adolescente? Então, a gente tem que sempre estar atento. Procura ficar perto, assim... Ou, né, como quem não quer nada, passa do lado, tenta ouvir alguma coisa, né, para pescar, porque o adulto responsável ele tem que estar atento. Ao mínimo sinal que você pensa até, é coisa da minha cabeça, na dúvida, dá uma sondada para não deixar passar e, de repente, você realmente consegue até confirmar que está acontecendo alguma coisa, né? E a pessoa, assim, normalmente as pessoas, como é um tabu, né, que não pode falar nada, não pode falar sobre abuso infantil, não pode falar sobre sexualidade dentro de casa, as pessoas pensa que o abusador é sempre uma pessoa distante, que nunca vai acontecer com você, né, que é o principal, nunca vai acontecer dentro da sua casa, é sempre longe da sua casa, longe da sua realidade, não é por aí, né? Não tem classe social. Ah, mas ele é rico, ele nunca vai fazer isso. Não existe classe social. Pode acontecer com pobre, com rico, com pai, mãe. Até com mãe, gente. Até com mãe. Pode acontecer com mãe, com pai, com vô, com avó. Ah, mas nunca aconteceu comigo. Como é que vai acontecer com a minha criança? Pode acontecer, a gente não sabe. A pessoa pode estar com uma doença mental, gente. A doença mental, ela acomete em qualquer fase da vida. A gente não sabe como a pessoa está lidando. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado. Mas é a pessoa que eu mais amo, ela nunca vai fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, porque a pessoa pode estar doente. Então, isso é muito importante. No caso, né, do avô, né, que, como você está falando, pode estar com já... um caso de um problema mental, pode vir a acontecer. Então, é bem importante essa questão aí, ficar atento também nesse caso. Porque, às vezes, a criança até fala alguma coisa, né? Ah, o vovô fez isso, não sei o que ela fez. Ah, tá coisa da tua cabeça. Tá maluco, menino? Que isso? E pode realmente ser verdade, né? É o momento da escuta, né? Às vezes a criança está dando ali os sinais e os pais não estão percebendo, ou o professor não está percebendo, ou uma pessoa próxima, um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, não está percebendo, está achando que é bobeira. Então a gente tem que levar a sério, sim, as nossas crianças e os nossos adolescentes, principalmente da faixa etária de 10 a 14 anos, que é a fase do desenvolvimento, da descoberta, né? Que a criança, sim, tem que sentir seu corpo, sentir seu peito, as meninas, né? Sentir sua genital, não tem problema eles se conhecerem, mas eles, não o outro. O outro não tem que invadir a privacidade dele. Então, já abordando aí, dando segmento no que você estava falando agora, gente, é mais uma coisa que tem que prestar muita atenção, que eu acho muito importante. Quais são os sinais que a criança que está sofrendo abuso pode apresentar? Eu acho isso tão importante a gente, né, tá atento a isso. Quais são? Porque a gente pode ver que a criança está mudando, está diferente, pode estar acontecendo alguma coisa. No caso do abuso, quais são esses sinais? O abuso, as crianças, elas mudam o temperamento. Esse é o primeiro ponto. Os sinais, eles se assemelham a outros sinais também que acontecem dentro de casa, como a chegada de uma nova criança, os pais estão se separando, ocorre também
pode acontecer várias similaridades, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado que nem tudo é abuso infantil, tá? A gente também não pode acabar tendo também uma provocação da nossa mente para ter uma malícia que não existe. Então, tem que tomar muito cuidado e somente os profissionais da área, né, da Organização Mundial da Saúde, que é uma área, como eu falei antes, multidisciplinar, é que pode identificar, que pode comprovar que realmente está acontecendo. Quando é marcas no corpo, a gente consegue, às vezes, identificar, mas as marcas emocionais a gente não consegue. Então, precisa estar procurando, tá? E é bom, nesse processo, sempre ter essa regularidade de, talvez, né, o máximo aí, uma vez por ano, ir ao médico. Leva a sua criança. Ah, mas não precisa, não está doente, você não sabe o que está acontecendo. Então, precisa, sim, estar levando para ter essa vigilância. Porque o abuso infantil, quando a gente trata dentro de casa, é justamente na prevenção, nesse cuidado. Tá ok? Isso é importante, né? Porque, tipo assim, a criança também sabe que o médico é aquele que cuida. E, de repente, eu até penso que, poxa, está levando a criança no médico, de repente, lá no médico, a criança pode até sentir um pouco mais à vontade e soltar alguma coisa, né? Que está guardando para si, mas ali pode acontecer isso? Pode acontecer, mas também pode acontecer porque, assim, tem fases da vida que a criança não quer tomar um banho, a criança não quer se cuidar. Mas, às vezes, se tiver envolvimento de um abusador, ele acha que se ele não tomar banho, o abusador não vai querer ele. Então, tem esses detalhes que você não consegue alcançar a criança e que um órgão da saúde vai conseguir. Então, isso também seria, né, um dos pontos. De repente, a criança sempre foi toda direitinha na higiene, não sei o que lá. Aí, de repente, a criança começa a não quer mais tomar banho, está ficando mais agressiva, ou está sempre num canto. A fisionomia, eu acredito que também deve mudar um pouco, a expressão da criança também deve ter alguma mudança. Tem? Porque, assim, o temperamento, quando a gente envolve o temperamento, a gente envolve quando a criança pode se exibir demais, pode começar a falar coisas que antes não falava, palavras mais obscenas, lidando mais com os órgãos, com a sexualidade, você vê que tem algo diferente. Como também a criança pode se excluir, querer ficar isolada. Então, tem a modificação de temperamento, tanto para algo gritante positivo, entre aspas, positivo, porque você olha assim, você acha que a criança está só se desenvolvendo porque ela está tendo muito contato com funk. E não é isso. Como tem as danças, o formato, você vê que está diferente. Você vê que tem alguma coisa ali. A criança não era assim e modificou. Ficou mais exibida? Ficou mais tímida? A criança está falando coisas que antes não falava? Ficar atento aos desenhos, né? A posição dos brinquedos quando brinca, né? Porque a criança, às vezes, ela não consegue expressar em palavras. Então, ela expressa através da arte, né? Desde muito pequena, ela sempre faz aquele teatro, né? Dentro de casa, grita, esperneia. Então, daí até a adolescência, e em muitos momentos até a fase adulta, né? É a forma de ela reagir a algo que está incomodando ela, que está trazendo desconforto ou que está trazendo dor, é a forma do teatro. Então, ela faz através do desenho, é através do brinquedo que ela pega, e aí ela começa a brincar de uma forma diferente. E aí você fala, ué, mas por que ela está mexendo com a genital da boneca, do boneco? Por que ele está pegando um carrinho e está arrancando a roda e está botando em outro lugar? Então, é a forma dele expressar e dizer que tem algo errado, que tem algo fora da casinha, que tem algo que não está certo. E aí, o que acontece dentro deles? Eles começam a se culpar. Se culpa demais. E aí, isso estende até a fase adulta, podendo chegar, sim, a um suicídio, a uma depressão, que é algo sério, não é brincadeira. Então, a gente tem que estar com a escuta, tem que estar atento, vigilantes.
Ah, mas eu só sou o vizinho, eu só sou a vizinha. Você tem um dever moral de prestar atenção, de ser vigilante e prestar atenção no que está acontecendo. Então, todos nós somos responsáveis e devemos, sim, se for necessário, ligar para o Disque 100. Se você não tiver intimidade para também falar sobre esse assunto com a pessoa aqui, né? Que às vezes é da família, você não consegue nem chegar e falar. Disque 100, vai, faz a denúncia. A questão do desenho eu acho muito interessante, porque realmente a gente vê muito, né, essa questão. O Rafael, né, que é o meu filho menorzinho, ele gosta muito de desenhar. E ele realmente se expressa muito através dos desenhos. E eu acho que isso é fato, né? A criança passando por uma situação dessa, muitas vezes ela vai transmitir isso para os desenhos dela. Então, observar ali também os desenhos da criança é bem interessante. E não transferir, né? Porque às vezes, mas é minha babá que cuida. É minha mãe que cuida. É meu pai que cuida. Quem for, não é só a pessoa que tem que estar atento. Todos nós somos responsáveis, né? Então, Evelyn, como eu devo abordar a criança para que ela confie que ela pode se abrir comigo, que ela pode confiar em mim, caso eu esteja suspeitando de algo assim? São os 3 R's, né? Reconhecer, resistir e relatar. Então, você trabalha com a criança desde muito cedo, com esses 3 pontos. Você lidando com os 3 R's, você ajuda a criança a, desde cedo, até numa forma de brincadeira. E aí ela já começa a introduzir nisso nela desde cedo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer. Se acontecer alguma coisa diferente comigo, eu vou reconhecer que aquela pessoa está com malícia comigo. Então, você explica para a criança onde pode fazer carícia e onde não pode fazer carícia. Aqui pode fazer carícia, aqui pode fazer carícia. Mas, principalmente, a criança tem que saber que ela é um indivíduo e que ela pode querer que a pessoa não toque nela. Isso é muito importante. Porque, assim, é invasão de privacidade. Então, os pais, as pessoas educadoras, né, elas têm que sinalizar isso para a criança desde muito cedo. Reconhecer onde pode tocar, onde não pode tocar. O que eu posso conversar com você e onde eu posso conversar com você. Reconhecer é um primeiro R, ok? Ok. Conseguiu entender a parte de reconhecer? Certo. Então, bem tranquilo. Explicado. E aí a gente entra no segundo, que é resistir. Então, você ensina a criança a resistir à provocação. Porque o sedutor, como eu falei da mente sedutora, ele vai estar ali rondando você com presente. Vem aqui, entra no meu carro. Eu deixo você em casa, eu sou de confiança. Vem comigo. Não, eu estou esperando fulano. Eu vou de carro com fulano. Não. Não precisa, vem comigo. Então, a criança precisa entender que ela precisa resistir. Resistir a um presente, resistir a uma gentileza estranha, resistir a ir para o quarto sozinho com aquela pessoa. Isso eu acho que é o mais difícil, o resistir, né? Porque como é criança, ela não tem, às vezes, aquela maturidade, aquela malícia de compreender que está sendo oferecido um presente, mas que vai ser cobrado algo em troca, né? Então, esse resistir para uma criança, por isso a importância do primeiro R, né? Que é você mostrar aquilo para a criança, que vão te oferecer, mas você precisa estar atento que ela vai querer algo em troca. É botar realmente essa maldade, essa malícia na cabeça da criança, que ela precisa estar atenta, que não pode confiar em todo mundo, né? Exatamente. E aí entramos no último R. Então, o primeiro R, relatar, resistir e... Exatamente. E aí a gente entra nos 3 R's. Primeiro R, reconhecimento dos atos do abusador ou abusadora. O segundo é resistir. E o terceiro, que é relatar. A criança precisa entender, e os pais, as pessoas que estão educando, que estão fazendo a prevenção do abuso infantil com a criança ou adolescente, tem que estar deixando muito claro que ele não precisa relatar a qualquer pessoa.
Porque às vezes ele fica constrangido de ter que relatar para um tio, para a professora. Então ele não precisa. Ele pode ter, sim, uma pessoa específica, que é o amigo verdadeiro, o mais amigo verdadeiro de todos. Que é quem? É a mãe? É o pai? É quem? Quem que ele tem de referência? Ah, não tenho pai, não tenho mãe, eu sou órfão. Beleza, mas quem você pode recorrer? Quem que você tem ali? É a diretora? É um tio específico, uma tia específica que você sente segurança? Então, ele vai relatar exatamente para aquele amigo verdadeiro, que é o mais amigo verdadeiro de todos. Então, quando a gente lida com criança, a gente tem que lidar com a forma lúdica. Então, você precisa, através de uma brincadeira, lidar e introduzir mesmo dentro de casa, que é o reconhecimento, reconhecer, resistir e relatar para o seu amigo verdadeiro. Hoje, antigamente não tinha, né? Mas hoje a gente tem livros que botam ali esse caso do abuso infantil e a criança consegue entender através do desenho. Então, também tem isso. Como também, gente, a gente não pode esquecer dos adolescentes. Porque os adolescentes, na cabeça deles, eles acham que eu completei aí 17, 18, 19 anos. Ainda é um adolescente, tá? É jovem aprendiz? Jovem aprendiz vai até quantos anos? 24 anos. Então, está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas mudanças. Não é ainda adulto, a cabeça ainda não está formada, principalmente os meninos ainda não está totalmente formada. A fase dos 18 anos, então, acho que deve ser a mais difícil, né? Que falar, completei 18 anos, agora eu sou dono da minha vida, já posso tirar minha habilitação, já posso fazer o que eu quiser da minha vida e acaba fazendo, muitas vezes, muitas besteiras, se deixando levar, se deixando seduzir e caindo nessa do abuso também, né? Porque já se acha, né? Porque aí a gente entra numa outra gravidade, né? É abuso infantil é até certa idade, ok. Mas e a violência doméstica? Porque ainda é um abuso. Então, a pessoa acha, completou ali a maioridade, não é responsável. A gente não pode incluir dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode sim, porque o Disque 100 não envolve somente a criança e o adolescente. Ele envolve qualquer tipo de abuso. Bom, então acho que a gente conseguiu abordar, né, de uma forma o mais breve possível, porque realmente é um assunto que tem muitos mínimos pontos que são quase imperceptíveis. Então, por isso que a gente tentou fazer de forma mais enxuta, mas imprescindivelmente tocar nesses detalhes, para que a gente possa estar levando até você, dentro da sua casa, a observar, a analisar e ver se pode estar acontecendo aí na sua casa. O nosso intuito é esse aqui, no Fala Comigo, entretenimento. É estar levando ajuda a você que está precisando. Esse vídeo pode ser assistido pela criança, pode ser assistido pelos pais. Leva esse vídeo a alguma pessoa que, de repente, você sabe que pode estar passando por uma situação assim, para que, de repente, até a própria criança assistindo esse vídeo possa tomar a coragem, abrir a boca, abrir o coração e se revelar o que possa estar acontecendo. Então, quero agradecer muito a Evelyn Silveira, que veio aqui, psicóloga formada, que veio aqui dar essa entrevista para a gente hoje, super esclarecedora. Muito obrigada, tá bom? Quem quiser seguir as redes sociais dela, só procurar lá. Psi Evelyn Silveira. Então, segue lá, tá bom? Se não encontrar qualquer coisa, deixa nos comentários aí do vídeo, que a gente faz contato aqui para quem quiser tirar mais dúvidas, falar diretamente com a Evelyn, com o lado profissional dela de psicóloga. É só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, muito obrigada. Fiquem atentos aos próximos vídeos aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tanto do YouTube quanto o Instagram, que é simples. Fala Comigo, entretenimento, tudo junto. Segue a gente, curte, compartilha esse vídeo se você gostou, se você sabe a importância que ele é. E não se esqueça, Direitos Humanos Disque 100. O que você diz agora para a gente poder encerrar esse bate-papo, Evelyn? Respeite a criança, respeite o momento dela. Se ela não quiser, por algum motivo, falar com alguém, não
provoque, não force. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela criança. Então, em muitos momentos, a criança não quer. O adolescente não quer falar com aquela pessoa. Ele quer evitar, não quer dormir naquela casa. Então, a gente tem que respeitar. A criança é um indivíduo, a criança é uma pessoa, não é uma coisa. Então, a gente tem que ficar atento. Nada é bobeira. Tudo é muito sério quando a gente fala sobre vida humana. Então, muito obrigada também, Lili, pela oportunidade de estar aqui no Fala Comigo Entretenimento. Obrigado a vocês por terem assistido a gente. E o que vocês puderem propagar, né, de bom, de positivo, a gente tem que propagar sim. Tá bom? Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada. Beijo, gente. Fica com Deus, se cuida e até o próximo vídeo. E aí a gente passa para a parte de...